Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es realmente uma bendição e privilégio grande. Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Realmente é um privilégio poder estar aqui em Cayey, Porto Rico, e compartilhar os momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e todo o programa que Ele está realizando nesse tempo final. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá onde ele se encontra, em Medellín, Colômbia, que pastoreia reverendo David Rios, na congregação que o reverendo Davi Rios pastoreia, pastores de los diferentes lugares de e Colômbia, todos os irmãos lá, e também os pastores de vários lugares da Colômbia, o reverendo Afonso Assuero e os demais ministros. E também todos os que estão conectados através do satélite Amazonas. E também todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. E todos os presentes, os aqui presentes, que estão nesta ocasião de hoje, domingo, 13 de abril deste ano 2025. Também a nosso irmão E também o nosso irmão reverendo Bruno Cooper e a sua esposa que está conosco e também a sua mãe. Seja muito bem-vinda também em nosso meio. E o seu pai também está aqui. E como me dizia a mãe do nosso irmão Bruno, me dizia, ela me saudou como se me conhecesse há tempo, e é a primeira vez que eu a vi, e ela deu um exemplo e saudou, olá, como está? E ela disse, é como quando a gente vai e sauda um artista, cumprimenta um artista que sempre acostuma ver na televisão e nos lugares, e quando o cumprimenta, é como se tivesse conhecido e cumprimentado ele sempre. E ela disse, de onde terá conhecido? Mas é que ela tem estado vendo nos telões, na televisão, várias vezes. E assim é o sétimo selo. Vem sendo anunciado desde o Gênesis. E quando aparece, Deus cumpre. Aí dizem, mas era isto, eu te conheço a ti há muito tempo, mas como? Porque sempre temos estado juntos. E essa palavra se cumpre tanto no que vem cumprir essa profecia, como nos que o estavam esperando. Assim que sempre estivemos nos vendo. Agora, também queria informar-lhes que ayer eu queria informar a vocês também que ontem nossa irmã Gladys Boris partiu, Vargas, como ao meio-dia. Eu creio que foi na quinta-feira. Eu lhes enviei umas palavras, creio que foi através de sua filha. Uns dias antes tinha me chamado, me ligado e despedindo que ela queria ir e que, por favor, que melhor que pedisse ao Senhor que a levasse. E Deus concedeu o pedido dela. E eu mandei umas palavras na quinta-feira e puseram a sua filha Joana e levou saudações. Foi com uma encomenda e que breve os veríamos novamente. Haveríamos novamente. Nessa semana estará sendo feito o velório e o sepultamento e vamos comunicar no canal da igreja quando vai ser esse velório. E o sepultamento também, o enterro do corpo onde morou nossa irmã Gladys Boris Vargas,
a qual, quando regressar, regressará jovenzinha, sem nenhum problema de saúde, neste corpo eterno e glorificado. Nossas mais sinceras condolências para todos os familiares, irmãos e irmãs, tanto da parte da congregação como deste servidor. Para essa ocasião, temos o tema As Profecias que se aproximam, e vamos ler no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 23, versículo 37 ao 39, onde nos diz: Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Do lado direito para cima, o nosso irmão escreveu: na segunda vinda do Senhor. Apocalipse 14, do 1 em diante, e 7, versículo 2. E Isaías 59, 20. Agora vejam, é o anjo que sobe da banda do sol nascente. As profecias que se aproximam. Podem assentar, por favor. Nesse estudo bíblico estaremos vendo esse tema, e estamos em los dias de el cumprimento dessas profecias. E estamos nos dias do cumprimento dessas profecias, nas etapas que correspondem a esse tempo. Já vimos as que já se cumpriram, e estamos vendo as que Deus está cumprindo, e estaremos vendo as que Ele continuará cumprindo. Se é uma profecia, é algo que está anunciando, assinalando algo que vai ser cumprido. E toda a profecia e toda a revelação vem por meio de um profeta. Sempre foi desta maneira. Na mensagem, o mistério de Deus, no último dia, pregado 28 de maio de 2005, o Dr. William Souto Santiago nos diz, pregado em Cali, Colômbia. Agora temos que compreender que antes do cumprimento vem uma etapa de fundamento. Vem os preparativos, diríamos. Como ocorreu, miren, en el tiempo de Jesus. No tempo de Jesus. Um dia como hoje, nós comemoramos a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Mas vocês vejam que houveram uns preparativos para ele realizar esse sacrifício na cruz do Calvário. Antes disso, houveram uns preparativos que foram realizados para chegar essa obra ao pleno cumprimento, essa obra de redenção ali na cruz. Esses preparativos foi no comum do povo. Nessa mensagem, o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, diz: profeta mensageiro da sétima era da igreja, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, levantados pelo Senhor ali na América do Norte, e a sua mensagem percorreu o mundo inteiro.
E temos as mensagens escritas e algumas em áudio. E nesta mensagem ele nos disse, na página 9 da mensagem, qual é a atração no monte, disse assim, bem, vemos que isso produziu uma tensão nervosa. Tinha que ser, devia ter, porque eles estavam imaginando o que ele ia fazer quando chegasse ali. Eles queriam estar ali para pegar qualquer coisa que ele fizesse. Eles desejavam vê-lo. Eles criam nele. Outros tinham ouvido que ele viria e foram lá para zombar dele. Por isso, depois de toda a antecipação nervosa, um dia pouco comum, um tempo pouco comum, igrejas dormindo, as pessoas estavam nervosas e tinha gente demais ali. Então aconteceu, no topo do Monte das Oliveiras, ali ele escreveu Apocalipse 11, do 3 ao 14. E 7 do 1 ao 17. Pelo topo do Monte das Oliveiras vinha um burrinho. Ele desenhou uma pedra angular do lado esquerdo. Descendo pela colina com um grupo de pessoas fanáticas gritando, quebrando as folhas de palmeira e colocando as suas vestes no caminho e gritando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Aquele pequeno jumentinho, o seu cavaleiro, o seu ginete não era outro, senão o Messias, ungido de Deus para a hora. Aí ele escreveu, entrada triunfal a Jerusalém, entrada do filho de Davi, a entrada triunfal do filho de Davi a Jerusalém. Agora, no livro de Cita está esse extrato que vamos continuar lendo ali. Da página 154, está colocado no livro de Citas. Na página 154. Aí está posto esse pedacinho que vamos ler agora. Parágrafo 1380. Diz assim, então Deus, o que ele estava fazendo? Qual era a atração lá em cima, na serra, na montanha? É Deus fazendo história e cumprindo a profecia. E isso sempre produz uma atração. E isso sempre produz uma atração. Agora, ele estava o quê? Cumprindo as profecias. Quem tinha falado desse evento? Zacarias. Zacarias tinha falado no capítulo 9, versículo 9, alegra-te muito, filha de Sião, dá vozes de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e manso, sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Zacarias tinha visto, estava nas profecias. E quando essas profecias foram cumpridas, exatamente como estava prometido e tinha sido profetizado, ele vinha entrando em um jumentinho, então chamaram de um grupo fanático. Não, isso aí não pode ser. Por isso ele dizia, se examinasse as Escrituras, mesmo dizendo a forma que ele ia entrar, não creram, porque o que é incrédulo não tem forma para que possa crer, mesmo colocando na frente. Agora o escolhido, e aí louvando, glorificando, Hosana ao Rei que vem, e alegre e feliz estavam ali, naquela entrada triunfal. Bem simplesinha assim, como se via aparentemente. O rei de Israel, o rei do universo, entrando em cima de um jumentinho. Isso, para a mente humana, era inconcebível, mas era uma profecia que já tinha sido falada
Deus já tinha dito através dos profetas. Agora, vejam. Deus fazendo história e cumprindo a profecia. E isso sempre produz uma atração. Atrai todos os críticos. Os urubus, abutres, os apresentáveis. Os críticos todos sempre aparecem. Os urubus da mensagem desta manhã. E também as águias, vêm? Eles vêm juntos para saber o que está acontecendo. Alguns vêm por curiosidade. Outros vêm para procurar falhas. E outros vêm para criticar. Aí ele escreveu, os 3 tipos de crentes são atraídos. Na mensagem Os Ungidos do Último Dia, ele nos fala disso também. Estão todos os tipos juntos. Como falamos nessa manhã, crentes, crentes manufaturados e incrédulos. No livro de Citas aí, é onde em cima ele escreveu, a atração era Deus fazendo história e cumprindo a profecia. O irmão Branham continua dizendo, o que havia no monte? Estava cumprindo a profecia. Agora vamos ver o que acontece. Agora no livro de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, Zacarias, um dos profetas, falou no Espírito dizendo, e aí fala o que nós terminamos de ler, de Zacarias capítulo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, da voz de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Aí sempre escreveu, a noiva, Jerusalém, Israel. Agora, o que estava acontecendo com aqueles escribas? O que acontecia com aqueles sacerdotes? O que estava acontecendo com aquele povo religioso? Isso foi escrito 487 anos antes que acontecesse por um profeta vindicado. E já tinha sido escrito e chamado a Bíblia. O rolo de pergaminho do Antigo Testamento. Por que eles não puderam ver que aquela era a profecia sendo cumprida? Pelo mesmo motivo que hoje eles não podem ver. Eles tinham pegado a palavra de Deus e tinha tornado ela sem efeito. Tornou sem efeito para o povo, ensinando tradições e doutrinas de homens. Agora vejam, em um escrito, numa caderneta, ele nos disse assim, não estavam localizados naquela profecia cumprida entre eles. Eles não estavam o quê? Não estavam localizados nessas profecias cumpridas entre eles. Assim também será com o cristianismo denominacional hoje, na segunda vinda de Cristo. Não estavam localizados e não estavam nessas profecias cumpridas no meio deles, ou seja, assim também vai ser com o cristianismo denominacional de hoje, na segunda vinda de Cristo. Agora o nosso irmão Branham continua dizendo, e se os escribas, pregadores, ministros, homens espirituais a ser chamado de ungidos, se somente tivesse lido a Bíblia, eles não iam se preocupar pelo que estava acontecendo, porque eles sabiam o que era Deus cumprindo a sua palavra. A história estava sendo feita, a profecia estava sendo cumprida, a salvação do mundo estava chegando, o grande dia ao qual todos os profetas tinham olhado, todos que estavam nos sepulcros esperavam por aquele dia. Isso é correto, pense nisso. Todos que tinham morrido, o virtuoso do sangue dos mártires e dos profetas.
Do lado esquerdo ele escreveu, se tivessem lido. E do lado direito escreveu, ver a promessa escrita e em seguida vê-la cumprida. Todos estavam esperando a ressurreição. Todos dependiam deste evento. Os que tinham partido no Antigo Testamento dependiam daquela obra que ele ia realizar ali e da obra que estava realizando na terra. E para a segunda vinda do Senhor, os que partiram no Novo Testamento e os do nosso tempo dependem dessa obra de reclamação. Lá dependiam da obra de redenção. Agora vocês vejam que tudo é paralelo. Eles dependiam que ele cumprisse fielmente o que foi falado dele, para eles poderem regressar. Se ele não levasse essa obra à perfeição, eles não podiam regressar. E não somente eles, mas que até mesmo o mundo teria entrado em um caos, em colapso, e tudo teria sido um caos. Tudo teria perdido. Mas graças a Deus que ele cumpriu o que os profetas tinham falado. E ele cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir em sua primeira vinda. Agora, em sua segunda vinda, ele tem que fazer o mesmo. Tem que cumprir tudo que corresponde a essa obra de reclamação, para que tantos que estão na sexta dimensão, como os que estão vivos, recebam o que ele prometeu. Ressurreição e transformação dos vivos. O reverendo William Branham continua dizendo o que ele já tinha gritado: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus filhotes sob suas asas, e não quiseste. Mas agora chegou a tua hora. Veja no Evangelho segundo São Lucas, en el verso 41 del capítulo 19 de San Lucas. No versículo 41 do capítulo 19 de São Lucas, aí nos diz: de esta escritura que hace referencia el hermano Branham. Dessa escritura que o irmão Branham refere. Também la vemos em San Mateo. E também a vemos em São Mateus, que foi a que leímos al princípio. Que foi a que lemos no princípio. São Mateus 23, 37. E diz São Lucas, capítulo 19, versículo 41. E chegando perto da cidade, ao vê-la, chorou sobre ela, dizendo: Oh, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas isso está encoberto de teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e teus filhos dentre ti, e não deixará em ti pedra sobre pedra, pois por não conhecer o tempo da sua visitação. E em cima, sim, do lado direito para cima, assim ele escreveu: Jerusalém, as fátuas. Agora, aí nos fala desta perseguição que o povo hebreu teve lá com a chegada de Tito, o general romano, que destruiu a Jerusalém. Mas veja, em um lugar ele colocou Jerusalém, Israel, os 144 mil. E aqui no livro Os Selos tem um lugar nos dice, miren en la página
onde nos diz, vejam, na página 464, miren, dice 463 embaixo diz assim: vocês vejam, Deus se lembrou, mas observaram que os nomes tinham que ser riscados, porque debaixo de todo o céu não tinha sacrifício imediato para oferecer para que o Espírito Santo pudesse ver essas coisas. Mas de toda forma, fez em sua própria mente tão egoísta. Mas Ezequiel, em sua visão do milênio, os viu na ordem perfeita. Em Ezequiel, no capítulo 48, e no Apocalipse 14, João os viu na sua ordem perfeita por tribos. Correto. Então, o que aconteceu? Recordem, ele disse sob os céus, o seu nome seria riscado da ordem das tribos, porquanto estavam debaixo dos céus. E esses 144 mil ainda estão debaixo desta ordem, correto. Mas é porque eles foram cegados e tinham apenas o sacrifício de bezerros e bodes. Agora vejam, ele riscou seus nomes de debaixo dos céus, mas por quanto gentios, no tempo do Espírito Santo, ao alguém pecar contra isso, seu nome seria tirado completamente do livro da vida. Do lado direito ele escreveu o livro da vida. E em cima, na margem, ele escreveu, debaixo dos céus. Então não tem perdão nem nesse mundo, nem no vindouro. Correto? Ali é onde nos encontramos, onde nós nos encontramos. Israel estava sob o sacrifício de cordeiros e bodes. Eles tinham lugar por quanto estavam aqui, mas faltavam as duas tribos e nunca poderiam ser incluídas. Agora, nessa semana também, ontem começou o pesar no meio do povo hebreu. Ou seja, que nesse ano também a Páscoa concorda com o pesar de Israel. Nós estamos nos mesmos dias. Correspondeu a esse ano também. Às vezes começa antes, tudo depende, mas nesse ano começou ontem na tarde. E que ano? Ou seja, diz, correto, nem estão enumeradas. Não estão enumeradas. Mas bem, José e Levi foram colocados em seus lugares. Ali vocês podem ver claramente. E já faz centenas e centenas de anos e vemos a promessa de Deus. Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados durante o tempo terrível da tribulação. Agora, se Deus vai a essa virgem, que era uma mulher boa, mas lhe faltou encontrar o azeite para sua lâmpada, e ele a irá purificar com perseguição, então, pelo mesmo motivo, ele coloca essas duas tribos e as purifica durante o tempo da tribulação, porque, em verdade, é um tempo de purificação, de juízo. Do lado esquerdo ele escreveu, não tem uma quantidade específica, e do lado direito escreveu, as duas tribos passam pela tribulação, as virgens fátuas são o tipo. Agora, aí vejam, então aqui aparecem os 144 mil depois da purgação de Israel, e aparecem as fátuas já purificadas com suas vestes brancas. Quão perfeito é, quão formoso. Outro paralelismo é o tempo de angústia de Jacó. Agora recordem que as virgens fátuas, elas não vão ressuscitar depois da grande tribulação. Elas ressuscitam depois do milênio. Mas os 144 mil, sim. Vamos dizer, são pessoas, porque aí estão as tribos do norte e do sul. Agora, no reino, eles serão os eunucos, mas vocês vejam, tem que ser pessoas e são de confiança, vamos dizer, porque para reinar com a noiva aí, tem que ser pessoas conhecedoras.
E vejam tudo isso. Em tudo isso, Deus está nos abrindo algo muito importante, porque mesmo que passam pela grande tribulação, tem a bênção de um corpo eterno e glorificado para estar no glorioso reino milenial. Continua dizendo aqui na página 10. Todos que estavam no túmulo, Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, estavam esperando por essa hora. E a igreja estava cega a ele. Quem está causando todo esse alvoroço? Quem é esse indivíduo que uma vez disse, reticência? Esse não é o filho do carpinteiro? Nós o conhecemos. De onde ele adquiriu essa sabedoria? Por que não vemos ele relacionado com nenhuma das nossas escolas? Não conhecemos nenhum livro no qual ele tenha aprendido. Quem é ele? Ele era a resposta à profecia dos profetas. E desenha uma pedra angular do lado esquerdo. E aí vem ele, montado nos lombos de um jumentinho. Que atração! Que atração! Ele no jumentinho ali, montado ali. Que atração para os líderes. Que atração era aquela para os líderes religiosos? Mas sim, era uma atração para aqueles que tinham recebido o cumprimento da vida do Messias naqueles dias. Ali eles estavam vendo a profecia sendo cumprida. Que atração! Deus estava cumprindo sua palavra prometida. A hora que tinha sido esperada por 400 anos. No Gênesis, no 3º capítulo, no versículo 15, Deus tinha feito a previsão. A semente da mulher ferirá a serpente na cabeça, mas essa a ferirá no calcanhar. Essa profecia tinha sido predita através da Bíblia sobre esse homem que vinha. E aqui recentemente teve um profeta que se pôs entre eles, que foi vindicado como profeta, Zacarias, e ele disse: alegra-te muito, filha de Sião, dá vozes de júbilo, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justos, humilde e salvador, e cavalgando sobre um jumentinho, filho de jumenta. E aquelas pessoas que liam as Escrituras dia após dia, observaram ele vindo montado, e gritaram: quem é esse? Viram? Deus cumprindo a sua palavra, o povo que devia tê-lo conhecido, mas não o conheceram. Ou seja, falava de uma grande capa catedral, era falado de que estaria sendo dado a fé do rapto, que tinha pregação, que os trovões estariam sendo revelados. E quando Deus está cumprindo, aí dizem: quem é esse? Pois esse é o cumprimento do que foi prometido. É a profecia sendo cumprida, tão simples assim. Quando Deus cumpre sua palavra, sempre provoca uma atração, sempre assim, causa uma atração, sempre assim. Do lado esquerdo ele escreveu: dá vozes de júbilo, ano do jubileu. Provoca uma atração porque não é comum. É tão estranho quando ele cumpre sua palavra para a tendência moderna do dia. Faz com que a tendência moderna do dia não creia. Eles têm a sua própria forma. Aí ele escreveu: quando Deus cumpre a sua palavra, sempre causa uma atração. Quando Deus cumpre sua palavra, sempre causa uma atração. Agora o Dr. William Souto continua dizendo, na mensagem O Mistério de Deus no Último Dia, vejam, antes de Deus cumprir a promessa do ministério messiânico e de cumprir o sacrifício de expiação pelo pecado, veio uma etapa de uns quase 30 anos. E depois Jesus apareceu no ministério, sendo batizado por João e sendo ungido com o Espírito Santo. Mas o sacrifício pelo pecado ainda não estava feito. Depois que cumpriu os 3 anos e meio de ministério,
Depois morreu na metade da semana número 70, viram? Ou seja, que o cumprimento das promessas divinas tem uma forma progressiva. E nessa mesma mensagem, qual é a atração no monte? O reverendo William Branham nos disse, na página 22 e 23, na página 22 e 23, que é um extrato da página 155, parágrafo 1383 do livro de Citas, que é a página que estávamos lendo, a do lado. Estávamos lendo há alguns minutos. Aí diz, nos últimos dias haverá uma real chuva temporã e tardia sobre esse pequeno grupo. E em cima desenhou uma pedra angular, que vem com ele. Aí ele escreveu Jesus, Moisés e Elias. Agora, para identificar esse pequeno grupo, tens que ver somente a quem estão seguindo. Se esse grupo está seguindo um ministério que Deus está operando em um homem, os ministérios de Jesus, Moisés e Elias, é esse pequeno grupo. Agora, se vocês veem um grupo que esteja seguindo um homem que não tenha os ministérios, então esse não é o grupo. Vem? Que vem com ele. Aí ele escreveu Jesus, Moisés e Elias. Nesse pequeno jumentinho manso e humilde, sem dúvida nem denominação, clamando, Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Qual é a atração hoje? Qual é a atração no monte? Qual é a atração no monte? Em cima ele escreveu, igreja. Agora aqui no livro de Citas, agora aqui no livro de Citas, em cima ele escreveu a chuva tardia e escreveu também o rei vem em um jumentinho em sua segunda vinda. Em uma mensagem, ele nos fala do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que é a palavra vindo à sua igreja, o verbo. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui, nesta mensagem que estamos lendo. Agora assim foi para o passado e assim é para o nosso tempo também. Para o nosso tempo, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo estaria esperando o quê? Estaria esperando a palavra, a promessa sendo vindicada, sendo cumprida, se tornando realidade. Aqui em uma caderneta que ele nos deixou, ele escreveu, aí onde fala a essência das profecias messiânicas é Jesus Cristo. A essência das profecias messiânicas é Jesus Cristo. E assim é na segunda vinda do Senhor. A essência das profecias messiânicas é o ungido. É aquele que as cumpre, que Deus cumpre através desse instrumento. Agora continua dizendo, assim como para cada era Deus prometeu palavra, Deus deu palavra para ser cumpridas e para o nosso tempo também. Consequentemente, para o nosso tempo, assim como para outros tempos, o mistério de Deus em cada era foi o mistério do cumprimento do que Deus prometeu para cada era, que Ele cumpriu no mensageiro e depois em todo o povo. Revelou ao povo, e o povo recebeu essa revelação divina. Na página 18 do livro de Citas, o reverendo William Branham nos diz, nesse extrato que está colocado neste livro de porções de mensagens, diz assim, na página 18, parágrafo 143, diz assim, as Escrituras, não importa que as saiba, se o Espírito não as vivificar, não importa que tenha um vasto conhecimento da mensagem ou das Escrituras. Se o Espírito Santo não as vivificar, então a letra mata. O Espírito da vida vem.
têm que ser vivificadas ou trazidas à vida. Em cima ele escreveu cumpridas. Têm que ser vivificadas ou trazidas à vida pelo Espírito. Se o Espírito não der vida à palavra e não torná-la uma realidade a você, então somente a letra é intelectual. Ali é onde temos tantos cristãos confundidos hoje, ou cristãos professantes. Essa é a concepção intelectual de Cristo. Podem ter todas as mensagens, mas se o Espírito Santo não tornar viva, não trazer a vida a essa palavra, de que serve, de que adianta, de que vale? É uma letra que não tem vida. Agora, quando você tem a letra e tem o cumprimento dessa letra e a une, aí você tem a letra, a profecia, a revelação com vida. Aí já vai rindo, compartilhando essa palavra e tendo companheirismo, palavra com palavra, que é você. E aí em cima ele escreveu: a letra mata. É igual concepção intelectual. O Espírito vivifica. Um traço atrás a vida. A letra mata. É igual uma concepção intelectual. O Espírito vivifica igual um traço atrás a vida. Na página 79 do livro de Citas, parágrafo 673, aí nos diz assim: Vamos ler desde o início, diz, depois dessas coisas, depois que o seu ministério foi revelado, descoberto, depois dessas coisas, vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder. Agora aqui vem descendo outro mensageiro, no próximo capítulo. O seu mistério foi descoberto. Agora é o descobrimento do seu ministério e o mistério dos seus filhos, vem? Agora nós entendemos exatamente o que tornou ela uma prostituta, porque ela cometeu adultério contra a palavra de Deus, e isso foi o que a tornou uma organização. Ela não pôde ficar uma igreja da Bíblia e aceitar isso. Nesse capítulo 18, Deus enviou um poderoso anjo, depois que esse mistério foi revelado. Ou um poderoso anjo ou um mensageiro. Vejam, imediatamente depois que o seu mistério foi revelado, quem ela era, o que ela era, quem eram suas filhas, o mistério foi revelado. Então, Deus enviou um anjo, um mensageiro. Para quê? Para chamar para fora. Saia. A mensagem da hora. Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes de suas pragas. Ele a irá amaldiçoar. Observa, saia dela. Deus enviou um poderoso anjo, ou mensageiro, e a sua luz não foi para um canto, iluminou a terra toda. Sai dela. O quê? Ela e de seus filhos também, para iluminar a terra e chamar as pessoas, sua gente, fora dela. Agora vocês sabem que isso é verdade. Um mensageiro foi enviado do céu. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, enviado do céu. E em cima desse parágrafo 673, ele escreveu Apocalipse 18. Ao longo também escreveu descobrimento do seu mistério e ministério. O descobrimento ou descoberta do seu mistério e ministério. Um mensageiro foi enviado do céu para chamar as pessoas de Deus da Babilônia, e a sua luz iluminou a terra. Grande Espírito Santo. O que esse anjo disse? Saiam delas. Sim, Senhor. Esse anjo veio à terra e ele veio para proclamar a mensagem de saiam da Babilônia. Não toque no imundo. Observa. Esse é o anjo da luz.
Recordem, o último anjo é o anjo da igreja de Laodiceia. É o anjo da igreja de Laodiceia. O último, porque no capítulo seguinte é o capítulo 19, que é a vinda da noiva. Esse está na Escritura. O último anjo que veio trazer luz antes da vinda da noiva para ir com Cristo. É a igreja de Laodiceia. O que era a mensagem do mensageiro da era de Laodiceia? Sair fora da Babilônia. Igrejas enjauladas nos seus dogmas, rejeitando a palavra e aceitando dogmas. Esse é o anjo da luz, a era de Laodiceia, que rejeitou a Cristo. Trocou sua palavra por dogma e o expulsou. E ele ficou do lado de fora da porta batendo, tentando entrar. Viram? A igreja da era tinha rejeitado a Cristo, e Cristo é a palavra. E o tinham rejeitado. E ele estava do lado de fora. A única era da igreja que temos a Cristo do lado de fora, batendo e tentando entrar. E essa mensagem do anjo, do mensageiro vindo de Deus, sua mensagem estava ecoando na terra para que saíssem da Babilônia, saiam das organizações. Hoje o Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo é esse anjo, tratando de trazer as pessoas de regresso à palavra, porque o Espírito Santo vindicará somente a palavra. E aí em cima ele escreveu, o Espírito Santo vindica somente a palavra. Portanto, você é uma vindicação da palavra. E você pode dizer, o Espírito Santo hoje me vindica como um filho, como uma filha de Deus. Eu sou vindicado pelo meu Pai Celestial. Não pode vindicar dogmas, neles não tem vida, ele é vida. Observa, a igreja de Laodiceia tinha negado a ele, tinha rejeitado a ele, e o puseram do lado de fora. Observa, esse anjo é o último mensageiro antes da segunda vinda de Cristo, no capítulo 19 de Revelação. A voz do mensageiro. Se observar como, quando ele deu a sua voz na terra, teve uma voz que ecoou através do céu. O que é a tradução do 4º versículo? O que quer dizer? A voz de Deus falando ao seu povo predestinado e lhes dizendo, sai fora dela. Do lado esquerdo ele escreveu novamente, assim para cima. Somente o que a voz era. Ele tem pessoas ali dentro, por toda a Babilônia. Sai dela, para que não sejais participante de seus pecados. Sim, Senhor. Saiam desses dogmas e credos para a palavra feito Espírito e vida. Observa o capítulo 19 é o seguinte. Depois dessas coisas, você observou aqui o capítulo 19? Depois destas coisas, observa, o quê? Depois de quê? Depois da mensagem de sair fora dela, depois dessas coisas, observa esse grito do santo, da noiva com a esposa, indo às bodas do Cordeiro. Oh, quão próximos estamos então, irmãos. Observa o último chamado. Saia fora da Babilônia. Aí embaixo ele escreveu, depois do Apocalipse 18, vem o Apocalipse 19. E do lado direito para cima escreveu, o grito dos santos. Agora aqui o Dr. William Souto continua dizendo na mensagem que estamos lendo. Para o nosso tempo tem palavra prometida, e consequentemente essa palavra prometida para o nosso tempo será vindicada. E, consequentemente, será revelada à Igreja do Senhor Jesus Cristo, e ela receberá essa palavra vindicada. Na página 108 do livro de Citas, parágrafo 946, nos diz assim, a vida que está na palavra, ou seja, o gene. Em cima ele escreveu alma. Do lado direito fez 3 círculos, assim como se fosse uma espiga de trigo, ou seja, e em cima escreveu também o gene, a vida está na palavra.
O gene, a vida está na palavra. A vida que está na palavra, ou seja, o gene na semente, e a palavra é a semente. E a palavra é a semente que o semeador saiu a semear. Então a vida é Cristo. Aí ele escreveu ES, ou seja, Espírito Santo. Então a vida é Cristo na palavra, vindicando pessoalmente em você algo que você não pode fazer e assim provando que é Ele e não você. Assim nos tornamos escravos do amor dele, uma noiva. Aí ele escreveu vindicando. No final escreveu vindicando. Em cima escreveu, a palavra é a semente. Agora, vejam nessa mensagem que ele intitulou assim, a palavra falada é a semente original. Na página 28 nos diz, o reverendo William Branham nos diz, disse, aqui desta versão é o parágrafo 114. Você não pode ser uma semente e não concordar com a palavra, porque a palavra é a semente. E se você é a palavra, como pode você estar em desacordo com ela? Viram? Você estaria em desacordo com você mesmo. Você estaria derrotando o seu próprio propósito. Como alguém que disse, por que você sempre sai com pessoas como essa? Bem, se eu não fizer, estaria anulando o mesmo propósito para o qual eu fui enviado aqui. Aí tem que ter uma luz. E aí desenhou uma estrela de Davi, e desenhou também uma pedra angular e as eras, e escreveu, se você é semente, é igual, você está de acordo com a palavra. Se você, filho e filha de Deus que me escuta, se você é semente, você está de acordo com a palavra. Se não é semente, se não for semente, não estará de acordo com a palavra, com o cumprimento desta palavra, desta profecia. Enquanto continuamos, vamos trazer coisa e mostrar como elas mesmas se colocam em ordem perfeitamente com a palavra. Agora, sim, Senhor. É Ele. Isto é o porquê Deus trabalharia através dele. E o que ele disse quando estava aqui na terra? Eu não faço nada sem que o Pai me mostre perfeitamente. E qualquer coisa que ele fez sempre foi vindicado pelas Escrituras. Ele disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E se eu não faço as coisas que elas disseram que eu faria, então eu não sou essa semente original. Mas se eu as faço, se eu faço as coisas, então por que não creem em mim? Isso é correto. Se vocês não creem nem na maneira que eu me sustento, então eu digo, creia na palavra, creia nas obras que eu faço, porque a minha semente pode produzir somente o que eu sou. Um espinho pode ser somente um espinho, um abrolho. Você pode tornar ele híbrido, misturar ele com qualquer coisa que você queira, mas ele continua sendo um espinho, um abrolho, não aceitará. Esse é o motivo pelo qual um híbrido, um misturado, é um hipócrita, é um híbrido. O homem que reclama que é um homem de Deus e nega a palavra, ele é um hipócrita. Uma mula um mulo que diz que é um cavalo, ele não é, ele é um burro e não é nenhum dos dois. Você é um bastardo de nascimento. Você é um híbrido. Isso é o que é. O homem fez isso com a sua sabedoria. É daí que ele obtém. Aí é onde toda a sabedoria do homem termina, para nascer, porque nasceu bastardo. Agora, isso foi porque Jesus foi manifestado tão perfeitamente. Deus foi tão perfeitamente manifestado em Jesus porque Ele era a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Esse é o motivo pelo qual Ele não pôde produzir outra coisa. Somente a Deus. Exatamente a Deus. E se Deus estiver em você, o que mais você poderá ser? O que você vai produzir?
A Sagrada Escritura não disse? Eu disse, deuses sois. E se chamou deuses aqueles a quem veio a palavra. Agora vejam. Como um filho e uma filha de Deus, um filho e uma filha de Deus vai produzir segundo sua semente. E se é uma semente divina, uma semente de Deus, vai produzir Deus em você. Ouviram isso? Você não poderá produzir outra coisa, mas sim o que seu pai é. E o nosso pai é Deus. Agora, se você não é semente de Deus, então quem é seu pai? E quais obras essa pessoa estaria fazendo? Jesus não disse dos profetas aos quais veio a palavra de Deus, aos que lhes veio a palavra de Deus, Jesus não os chamou deuses, e ele escreveu, deuses sois. Por quê? Porque Deus foi manifestado neles. O que foi aquilo? A palavra de Deus manifestada. Viram? É isso. Como você pode negar? Se você tivesse alguma sabedoria, você teria entendido. Ele disse... Como você pode dizer? O próprio Deus os chamou deuses e disse, e como vocês podem dizer que creem neles e negam a mim, quando eu digo que sou um filho de Deus? Então, por que eles não viram? Por que eles não viram isso? A mesma coisa hoje. Eu sou essa semente que haveria de vir, a semente da mulher. Aí do lado esquerdo escreveu, a semente da mulher, e desenhou uma estrela de Davi. Eu te darei uma semente. A serpente, e a serpente já tinha violado a Eva. Mas ele disse, mas a semente que eu te darei, ferirá a cabeça dela. Ele tomará essa coisa novamente. Amém. Eu desejo que todos consigam ver isso. Eu vim para conquistar e corrigir o que ele fez. E a única maneira que eu posso fazer é através de uma mulher que creu em uma semente onde uma mulher não creu numa semente. O que falamos nessa manhã? Da Virgem Maria e a Maria Espiritual, hoje, a Igreja Noiva. A mulher creu a palavra aonde a outra não creu. Eu sou esse vencedor. Eu sou o que vim para dar vida por meio da minha morte, para pagar a pena do que ela fez. Através da minha vida será dado a você para fluir sobre você, e vocês serão filhos e filhas de Deus. Viram? Enquanto a semente estiver aí, você, a híbrida, você não tem outra coisa senão um filho bastardo denominacional. Isso é certo. Qualquer coisa que nega a palavra, minhas irmãs, me perdoem. Eu tenho que falar isso a vocês da forma que é dito aqui. Vê? E é dessa maneira. Agora, nessa mensagem aqui também, porque tiveram que ser pastores, aí também nos fala algo muito importante na página 40 desta mensagem. Porque para ele realizar aquela obra, teve alguém que semeou essa palavra, essa semente. E aqui na página 40 desta mensagem, por que tiveram que ser pastores? Disse você... saiba você, essa mãe, quando ela concebeu, depois que o anjo do Senhor encontrou seu pai, Zacarias, e foi à casa de Elizabeth, e ela faltava 6 meses para ser mãe, mas ela não tinha tido nenhuma vida, ela estava assustada porque o bebê não se movia. Ele está falando de João Batista. Isso é normal. E o Espírito Santo, o anjo do Senhor, e do lado esquerdo ele escreveu ES, Espírito Santo, anjo. E em cima escreveu o anjo do Senhor, Gabriel.
E o Espírito Santo, o anjo do Senhor, apareceu a Maria e lhe disse que ia ter um bebê, sem conhecer nenhum homem. E disse a ela a condição de Elizabeth, a situação de Elizabeth. Agora, no livro de Citas, na página 2, diz assim, vamos a ver aqui. Agora veja, até encontrarmos essa página, vejam, no mesmo livro desta mensagem, na frente ali, ele nos escreveu o Espírito Santo, em cima escreveu Gabriel. O Espírito Santo, o anjo do Senhor, apareceu a Maria. E em cima de anjo escreveu Gabriel. Agora na página 2, parágrafo 10 diz assim: antes que Deus envie alguma coisa à terra, Ele sempre envia sua mensagem. Deus envia seus anjos para vindicar ou para verificar certas coisas. Agora, tem anjos menores e tem anjos maiores. Agora, um pouco antes da vinda de Jesus, Deus enviou a Gabriel, o grande arcanjo. E aí em cima escreveu Arcanjo Gabriel. Agora vejam que depois ele nos mostrou algo mais. Aqui na página, vamos ver. Isso é da página 282 do livro de Citas. Página 33 diz assim: de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é um mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia assim diz. Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Ele escreveu ali. Agora vejam como para a igreja noiva, neste tempo final, esse arcanjo lhe apareceu, ele deu essas boas novas e semeou essa semente, como fez na primeira vinda do Senhor. Agora vejam nessa mensagem que estivemos lendo, a palavra falada é a semente original. Um pouquinho mais na frente, na página 30 diz assim, que é no parágrafo 128 desta versão, diz: essa é a forma com qualquer pessoa que reclama que crê em Deus e não crê em sua palavra, e pega um credo denominacional e reproduzir com a palavra. Você viu? Você não é de Deus, você está morto. Você não poderá estar morto e vivo ao mesmo tempo. Em almas aprisionadas foi que ele disse, mesmo caminhando estão mortos. Fala algo assim. Porque se não tem a palavra, não podem estar vivos, falando espiritualmente. Assim, a palavra de Deus não cresce. Você está fazendo o papel de um hipócrita. Deixa isso para os bispos, sacerdote, cardenal, qualquer um que seja. Isso é correto. Isso tem que ser a palavra ou você está morto. Só é um filho ilegítimo. E a palavra de Deus, separada de Deus, não crescerá. Você pode crescer no mesmo campo enquanto estava chegando diretamente a isso, mas com certeza você não está no rebanho, isso não crescerá. Correto? Correto. Então, observamos e vemos a palavra falada. Então, somos a palavra de Deus manifestada. Isso é como Deus quer a sua igreja, para manifestar-se a si mesmo. Como Ele poderá manifestar a si mesmo, a menos que sua própria semente esteja nessa pessoa? Como você poderá usar os seus próprios pensamentos e Deus se manifestar a si mesmo através de você? Como você poderá pegar a sua própria crença e dizer, bom,
O meu pastor ensina e o meu credo fala isso, os dias do milagre. Como você vai fazer isso e ser um filho de Deus manifestado? Como você vai fazer isso? A morte de Jesus não é nada para você. Ou o aceito. Eu aceito como meu Salvador. Você não. Você diz que faz, mas você não. As suas obras provam que você é. Jesus disse a mesma coisa. Se você pensa que eu nasci ilegitimamente, eles falaram, somos filhos de Abraão e não precisamos que ninguém nos ensina. Ele disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me conheceriam, vê? Ele disse, quem de vocês me condena de pecado e incredulidade? Mostra uma só coisa que Deus prometeu de mim que não esteja cumprida. Me mostra uma coisa que o Pai prometeu que eu não cumpri. Pecado é incredulidade. Então vamos ver se você produz. Isso os desmoralizou. Ele disse, quem pode me condenar de pecado ou de incredulidade? Vê, se eu não creio, então por que o Pai está fazendo através de mim da forma que Ele está fazendo? Fazendo toda a palavra que Ele prometeu. Agora, deixa eu ver aonde vocês obtiveram a de vocês. Então, quem é que nasceu ilegitimamente? Foram eles, filhos ilegítimos e confessando ser de Deus. Jesus disse, vocês são de vossos pais, vosso pai o diabo, e vocês fazem as obras dele. Que tipo de obra o diabo fez? Tratou de hibridar, misturar a palavra de Deus através de Eva. Aí em cima ele escreveu, as obras do diabo é igual hibridar a palavra. Ou seja, misturar a palavra. Aí é onde você os identifica quando eles misturam a palavra, a torna híbrida. Isso é exatamente a mesma coisa que essas grandes denominações fazem hoje. As obras a obra de seus pais, de seu pai o diabo, eles fazem. Eles pegam um credo e tentam introduzir com a palavra de Deus. Isso foi o que Satã fez no começo. O pai, o diabo. Meus irmãos, que Deus os abençoe, saiam disto. Jesus disse assim, se você tem um mínimo de Deus em você, você deve olhar e ver isso. Híbrido. Agora veja, isso é o que os grupos independentes estão tratando de produzir, e as denominações. Agora vejam na página 160 do livro de Citas, no parágrafo 14, 14:21 diz assim, e ao colocar mal, ao pôr mal, vocês podem fazer Deus em uma era e na outra era vocês o tornar algo histórico. Ele disse, vocês vão juntar mal a coisa, o pé no lugar da cabeça, ou coisa assim. Como ele falou, a vaca pastando em cima, na copa da árvore. Em outras palavras, podiam ter Jesus ensinando a mensagem de Moisés, poderiam ter Wesley ensinando a era de Lutero, poderiam ter agora, a nossa era, ensinando a mensagem pentecostal. Vocês veem em que confusão estaria? Pentecostes já mostrou suas cores. Lutero já mostrou as suas. Isso foi uma denominação. Em cima, do lado esquerdo, em cima desse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras, as enumera de 1 a 7, e na pedra angular escreveu 8, e escreveu cabeça. E em cima desse parágrafo ele escreveu, não deslocar a Escritura. Não deslocar a Escritura. O que hoje ensina a mensagem pentecostal. O nosso irmão William continua dizendo aqui, eu estou na mensagem O Mistério de Deus no Último Dia. Continua dizendo, os escolhidos de Deus ouvirão a voz de Deus. Vejam aqui no livro de Citas, na página 120, vamos ver aqui o que nos diz, parágrafo 10, 65. Podem encontrar para ali ver o que ele nos escreveu também. Ele vai ler essa porção lá.
na página 120. Párrafo 10:65 diz: Parágrafo 10:65 diz assim: Ele era a luz vindicada desse dia. Ele era a luz vindicada desse dia. Vem, mas tem mais palavras que têm que ser vindicadas. O irmão lhe disse: vem, se tem mais palavra, isso é mais promessas divinas. Ele tem que vindicar mais palavra. E quando a última palavra for vindicada, então tem uma última palavra que tem que ser vindicada. Então a morte é tragada na vitória. E os mortos em Cristo se levantarão e o milênio começará. E na página 121, parágrafo 1076, vejam, aqui o reverendo William Branham nos disse: agora está mudando de evangelização para fazer descansar de tal modo que o Espírito de Deus possa te levar completamente a outra dimensão. E aí do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras. E em cima da pedra angular escreveu rápido. E em cima do parágrafo escreveu mudança de evangelização para nos levar a outra dimensão. Mudança de evangelização para nos levar a outra dimensão. Agora, o nosso irmão William continua dizendo, ele parou ali na leitura. Agora, de que a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação depende? Depende de que a última palavra seja vindicada. O que Deus prometeu para o último dia seja vindicado, seja trazido à vida. Vejam se é tão importante a segunda vinda do Senhor. Tudo depende da sua vinda. Não existe outra esperança, senão a segunda vinda do Senhor. E a ressurreição e a transformação depende da segunda vinda do Senhor, de que essa palavra seja vindicada, trazido à vida. Agora, o nosso irmão ele disse, da página 150, agora ele já passa para a página 156 do livro de Citas, no parágrafo 1396. Agora, vamos ver algo ali na 1065 primeiro, onde estávamos, porque ali ele tinha escrito, em cima da 1065 ele escreveu, Jesus, Elias, Moisés. Aqui, na continuação desse parágrafo, o 1065, em cima ele escreveu, quando a última palavra for vindicada, o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Quando a última palavra for vindicada, o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Esses são os ministérios que ele disse que estaria sendo operados em uma grande carpa catedral. Agora, página 156. Nos diz, no parágrafo 1396, agora em obediência essa mulherzinha de fé, ou seja, no começo do parágrafo, mas em obediência essa mulherzinha de fé, o irmão ele disse, ou seja, refere à igreja noiva, a que vive pela fé, a noiva. A pessoa que está aqui lá, ou lá distante em algum outro lugar, em alguma outra igreja, em alguma outra denominação, seja o que for, e creia a palavra de Deus, obediente, esperando em amor a que a promessa da era seja confirmada. Irmão William disse, a promessa da era, o que Deus prometeu, ela está vigiando por ela. Agora vejam na página 136, nos fala do que é perfeito.
Página 136. Perfecto es la interpretación. Vamos a ver aí. O que é perfeito é a interpretação. Vamos ver aí. Página 136, parágrafo 12 e 16. Diz assim. 1 aos Coríntios 13 diz assim: quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será tirado. Assim, todas essas pequenas coisas de ficar pulando como criança e tentando falar em língua e todas essas coisas, quando o que é perfeito, e hoje, pela vontade de Deus, temos a perfeita interpretação da palavra com a vindicação divina. Então, o que é em parte é tirado. Aí em cima ele escreveu vindicação, e em cima, do lado esquerdo, uma pedra angular e as eras, e dividiu a sétima era. E aqui na página 136, em cima do parágrafo 12 e 16, escreveu: o que é perfeito, dois pontos, é a perfeita interpretação da palavra. O que é perfeito é a perfeita interpretação da palavra. E embaixo no parágrafo escreveu: o que em parte é para as crianças pentecostais. Agora mirem. Agora vejam na 1396, onde estávamos lendo, porque ele continua. Agora ele disse: porque no tempo do reverendo William Branham, a igreja noiva estava vigiando? Estava vigiando pelo cumprimento do que Deus prometeu, pela última palavra. Porque com a confirmação, com a vindicação, com a vindicação e confirmação do cumprimento da última palavra prometida, depois virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivos. Viram? Diz: a igreja no tempo do reverendo William Branham estava vigiando pelo quê? Pelo cumprimento do que Deus prometeu. Pela última palavra, porque com a confirmação, com a vindicação, com a confirmação, com o cumprimento, vejam, por isso que ele dizia, na página 119, do parágrafo 1058, disse: talvez eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba a ela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Qual tempo? Do tempo da confirmação daquilo que ele estava precursando. Mas eu acredito que estamos tão perto que eu não morrerei de velhice. E, sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Teria uns 65 anos naquele tempo, quando o cumprimento do que ele profetizou, o precursor, nasceu. A não ser que eu seja tirado, assassinado, morto de alguma forma. Mas pela idade de velhice, não, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Por qual palavra o irmão Branham estava vigiando? Para que fosse cumprida e fosse vivificada? Pelo cumprimento do que ele precursou, porque ele sabia que quando essa palavra fosse trazida à vida, no cumprimento, na manifestação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, ele sabia que a ressurreição estaria pertinho e a transformação também. Disse, com a confirmação, com o cumprimento da última palavra prometida, logo virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que estamos vivos. Para aqueles que verão e crerão na palavra prometida, vivificada, cumprida no meio da igreja de Jesus Cristo. Vejam na mensagem, o único lugar provido por Deus, preparado por Deus para adorar. Por isso que ele dizia que no cumprimento da visão da capa,
seria aberto e seria revelado o mistério do sétimo selo. Vamos dizer que ia ser falado em arroz e feijão, bem claro. Agora, essa é a atração no monte. Agora, vejam nessa mensagem o único lugar provido por Deus para adorar. Na página 14, o reverendo William Branham nos disse: Caim era tão religioso quanto Abel. Ambos edificaram um altar. Ambos amavam a Deus. Ambos faziam sacrifícios. Ambos adoravam. Ambos pagavam os dízimos. Ambos faziam tudo da mesma forma. Mas pela fé, Abel, pela fé que é a revelação, a palavra de Deus revelada, explicada, vindicada e demonstrada, glória. Caim deu uma oferta, mas Deus não a vindicou. Deus requeria adoração e Caim fez a oferta, mas Deus não a vindicou. Mas pelo verdadeiro canal, reticência. Do lado esquerdo aí ele escreveu: Deus vindica sua palavra revelada em quem a tiver. Você diz: bom, minha igreja é o canal. Esperem somente um minuto. Deus interpreta a sua própria palavra pelos seus termos, como ele falou. Não pelos termos de um líder, de um ser humano, ou de um grupo, ou de um movimento, ou de alguma organização, mas pelos termos pelos quais ele falou. Vejam, Caim disse: eu sou religioso, eu sou amante do meu fazedor, eu te ofereço a ti esse lindo altar, eu te ofereço esse sacrifício, eu edifiquei todas essas coisas, Senhor, porque eu te amo. Abel disse a mesma coisa. Agora, o que é vindicado é o que é aprovado. O que é vindicado é o que é aprovado. O que é aprovado é o que é vindicado. E Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque por revelação ele tinha encontrado o verdadeiro canal de Deus que seria aceito. E vocês têm estado encontrando e já encontrou o canal que vai direitinho à sétima dimensão. Vocês acharam esse canal. Encontraram essa via. Agora vigiem. Esse espírito de Caim, ao longo das Escrituras, observa exatamente a esse mesmo dia. Fundamental, tão fundamental como o outro. Do lado esquerdo ele escreveu: vigiem o espírito de Caim. E do lado direito escreveu: intelectual. Veja o profeta Balaão e o profeta Moisés, ambos com 7 altares, altares do Senhor, sangue em cada um deles. E não somente isso, mas o cordeiro estava em cada um deles. Em numerologia, exatamente o número correto, 7, perfeito. 7 carneiros, exatamente o correto, ambos altares. Tão fundamental, tanto um quanto o outro. Mas a quem Deus vindicou? Viram? Vê? Vindicou o que estava em sua palavra. Fundamentalismo não significa nada. É a revelação de Deus. E aí ele escreveu: Deus vindica o que está na palavra. Deus vindica o que está na palavra. Na palavra vindicada hoje, de hoje. Agora o nosso irmão William continua dizendo: esperando para que a vida, ele está lendo. Ele continua a leitura ali do parágrafo 1396. Vamos deixar aberto aqui. 1396 diz assim: continua lendo, esperando que a vida, que é o Espírito, confirma ou torne viva. Vê? Para que o Espírito, irmão, ele disse, para que o Espírito Santo confirme, torne realidade a palavra prometida, o que Deus prometeu. E continua lendo. Isso é o que ela está esperando. Agora, nesse parágrafo aí, 396, ele escreveu: para cada era e dispensação, Deus tem reticência. Escreveu também: esperando que a promessa dessa era seja confirmada. Aqui em cima escreveu: que o Espírito confirme, a torne viva.
a torne viva. Escreveu ali também, esperando como Ruth. E onde diz, o corpo está esperando o que é a palavra, esperando o que é a vida, que é o Espírito. E aí desenhou uma pedra angular e escreveu na capa. Vejam, 5 deveres, diz o irmão Branham. Tem que estar, 5 deveres, o irmão Branham disse, tem que estar, que pueda ser vindicado, para que possa ser vindicado. vindicado. Na página 150, no parágrafo 13 e 41. Diz assim, para guardar os mandamentos de Deus, para fazer qualquer coisa bem para Deus, para fazer um serviço correto, tem 5 deveres. Para fazer um serviço correto a Deus. Primeiro tem que ser o seu tempo. Aí ele escreveu milênio. E no seu tempo, abreviou, escreveu dispensação. Tem que ser o seu tempo para ser feito. E tem que ser a sua estação. Em cima ele escreveu sua era. E tempo de dispensação ele escreveu. E também escreveu estação. Era, momento. E tem que ser, segundo a sua palavra, que seja falado segundo a sua palavra. Aí escreveu Escritura. E tem que ser dado a la persona. E tem que ser dado à pessoa. Em cima ele escreveu mensageiro. E tem que ser dado segundo a pessoa que ele escolheu por quem fazer. E primeiro tem que vir aos seus profetas. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra de Deus. E aí em cima escreveu, pela palavra de Deus, ele escreveu em cima, estar prometido na Bíblia. Ali você tem os seus 5 deveres. Tem que ser assim. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras, e dividiu as 7 eras, e em cima escreveu um profeta vindicado pela palavra. Nessa próxima também, vejam, nessa que segue, na 1342 diz, muitas pessoas sinceras se unem a uma organização ou a um grupo ou a algum tipo de culto e ali morrem espiritualmente. O mesmo se vê hoje. O mesmo é visto hoje. Você não pode dizer nada a eles. Eles recebem essas coisas ensinadas a eles. Ah, esses bispos falaram isso, e esse disse isso, aquele disse isso. Você mostra a eles aqui mesmo na palavra de Deus, onde é o assim diz o Senhor. Ou seja, a gente mostra a eles pela Escritura e fala, olha, isso é assim, é assim. Não, é o que o nosso pastor, o nosso bispo falou isso e isso. Mas é que o nosso pastor, não me interessa o que o seu pastor disse, não interessa o que eu digo, ou qualquer outra pessoa. Se for contrário à vindicada palavra de Deus, a hora, o tempo e a mensagem, assim por diante, esqueça, fica longe disto. Do lado direito ele escreveu a palavra vindicada e desenhou uma pedra angular e as eras, do lado direito também. E embaixo ele escreveu, se for contrário à palavra vindicada da hora, e o tempo e a mensagem, deixa-os. Se for contrário à palavra vindicada da hora, e o tempo e a mensagem, deixe-os. Agora, nosso irmão ele continua dizendo aqui, eu estou ainda na mensagem, o mistério de Deus no último dia. Diz, alguns perdem a guiança, a direção do Espírito de Deus e começam a procurar outra coisa que não é o que Deus prometeu e inventam programas que fazem somente uma coisa, manter o povo entretido em uma coisa que não é aquilo que Deus prometeu cumprir no último dia. E quantas ideias tem por aí, em vários lugares, entretendo o povo ou mantendo o povo entretenidos. Por isso diz, se o cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco.
Agora, se os líderes que fazem estão mal, pior está o povo que os seguem. Inventam um programa que só faz uma coisa: manter o povo entretido numa coisa que não é aquilo que Deus prometeu cumprir no último dia, e não é aquilo que dará fé à igreja noiva para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E aí continua nesse parágrafo 1396. Nenhuma outra vida funcionará nela, irmão. Ele disse, portanto, não vai funcionar outra coisa na igreja do Senhor Jesus Cristo. Funcionará somente a palavra prometida para esse tempo, sendo o quê? Cumprida, sendo trazida à vida. Nenhuma outra coisa poderá produzir o recolhimento dos escolhidos no último dia, e nenhuma outra coisa poderá produzir ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós que estamos vivos, e o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Somente a palavra prometida para o último dia. Veja na página 154, no parágrafo 1376. Disse, a primeira etapa, cura. A segunda etapa, profecia. Terceira etapa, o abrir a palavra, os mistérios revelados. Não tem uma ordem mais alta para revelar a palavra que os profetas, mas a única maneira que o profeta poderá ser vindicado é pela palavra. E recordem que a terceira etapa foi o abrir desses 7 selos para revelar a verdade escondida que foi selada na palavra. E em cima ele escreveu, terceira etapa é igual os selos. Terceira etapa é igual abrir a palavra, é igual por profeta. O irmão William continua dizendo, o reverendo William Branham, na página 354 do livro de Citas, disse assim, faça a palavra da hora. Não a palavra de uma era passada, mas a palavra da hora. Isso é, converta-te na palavra. Se converta na palavra da hora. Isso está na página 134, parágrafo 1193. Que ele cita aqui para nós, onde ele disse, se converta em parte da palavra hoje. Você não poderá ser parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte foi os pés, agora estamos na cabeça. Isso é Cristo. Não é o tempo dos braços lá em Lutero, não. Esse é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular, vem ao corpo. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era, e de Wesley, e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. Em cima desenhou uma pedra angular e as eras, e escreveu, a pedra angular vem ao corpo. Embaixo, no cantinho do lado esquerdo, ele desenhou uma pedra angular. Agora continua dizendo, ou seja, que a palavra da hora se encarna em você, que você a receba e a creia com todo o coração e seja parte da sua vida. E na página 110 do livro de Citas, agora, essa palavra tem que ser encarnada. E se a última palavra tem que ser vivificada, então você tem que receber essa palavra que se encarnou, e no cumprimento do que foi prometido. Assim como lá receberam, e depois, por 2000 anos, a palavra encarnada, cumprida na pessoa de Jesus, no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Na página 110, no parágrafo 966, diz assim, recordem, cada era, a era que segue, herda tudo que foi oferecido nas outras. Olha isso aqui. Agora, depois que tenham recebido todos esses poderes, esses nomes
esse nome novo e tudo o que está prometido que ele prometeu, e que comesse do maná escondido, e no restante da era, vejam na última era da igreja, Revelação 3:21, aquele que vencer, eu assentarei comigo no meu trono, amém? Assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai no seu trono. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras e escreveu, veio para reclamar seu próprio trono. Agora tem vários ângulos para ver esse trono, como o trono de Davi, durante o reino milenial, o reino do Messias Príncipe. E também está o trono como corpo místico, de crente. E também está o trono como indivíduo, a alma da pessoa. Consequentemente, ele vem por você. Ele vem por esse trono, para se assentar no seu trono. Em cima ele escreveu, na página 111, nesse parágrafo que continua aí, se assentará comigo no meu trono. E aí várias escrituras. Agora vejam aqui na página 110, em cima do parágrafo 966, aí ele escreveu 1, 2, 3, 4 linhas. Isso aí para vocês colocar no espaço certo. Pegadinho a 975. Ele escreveu, a promessa de uma nova dispensação, a nova dispensação herda. As promessas de uma dispensação, a nova dispensação herda. Cada era herda as promessas das eras anteriores também. As promessas de uma dispensação, a nova dispensação herda. Cada era herda as promessas das eras anteriores. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Então a palavra da hora estará encarnada em você. A palavra da hora estará encarnada em você. Mesmo que temos o corpo mortal, mas estará encarnada em nós. E quando obtivermos o corpo novo, também estará encarnado em nós. Nesta mensagem, por que tiveram que ser pastores? Na página 55, nos diz, mas algum dia, quando Jesus vier, o grande pastor das ovelhas do Pentecostes, através de Lutero, através de todas as eras, aceitaram a luz enquanto vinha através dos portadores. Não aceitar o portador, aceitar a luz, vem? Saiu fora e ele virá a redimir. Eu estou tão contente em saber, porque eu sei que ele virá novamente. Oh, você seria contado com seu grupo? Aí do lado direito desenhou uma estrela de Davi e uma pedra angular. E circulou a estrela de Davi e colocou uma seta para a pedra angular e as eras. Tem somente uma maneira de fazer, não por se unir a uma igreja, mas por ser nascido dele. E tudo o que o Pai me deu vem a mim. E nenhum homem poderá vir a menos que meu Pai o chame. Vê? Isso é tudo que tem nisso, aceita-o. Esse é o único presente de Natal que eu conheço, é o presente de Deus, que Ele deu ao mundo o seu Filho unigênito. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra, vê? Creia nele nesse dia. A plenitude da palavra. Agora Ele vem para nos redimir. O que na página 352 do livro Os Selos diz, e acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. E aí ele escreveu, para nos redimir, ele escreveu, para nos transformar. E onde fala, Deus também virá em sua plenitude, aí ele escreveu, com Moisés e Elias. Vimos as profecias que se aproximam, as que já
estiveram cumprindo, as que estão cumprindo e as que cumprirão mais adiante. Porque essas que faltam para serem cumpridas, as que mais estamos desejando é a ressurreição e a nossa transformação, as quais receberemos, porque é uma profecia, é uma promessa, e Deus é fiel para cumpri-la. As profecias que se aproximam. Você é uma profecia cumprida que aproximou, e essa profecia trouxe vida em você. Agora já vê essa palavra com vida. E assim nesse tempo ele poderá dizer novamente, como Adão disse a Eva: você é carne de minha carne, você é osso dos meus ossos. Você é eu, o eu sou. E vejam como tudo vai tomando lugar. Toda profecia tem que cumprir. As profecias que se aproximam. Damos graças a Deus por ver o cumprimento dessas profecias. E damos graças a Deus porque Ele sempre está conosco, nos abrindo as Escrituras e nos mostrando pela palavra, nessa forma tão simples, e revelando tudo que Deus já cumpriu e tudo que Deus está cumprindo, que nós nos regozijamos, nos alegramos ao ver que Deus tem sido fiel à sua palavra. Vamos nos colocar de pé, por favor, assim nós nos esticamos um pouquinho e poderemos cantar algum cântico. Para depois deixar com esse tema as profecias que se aproximam, que foi uma mensagem pregada pelo Dr. William Souto Santiago em 13 de abril. Corrija, 7 de abril. 7 de abril de 2006. As profecias que se aproximam. Busquemos el cántico número 142. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor, eres mi Dios, mi Rey, el dueño de mi ser, omnipotente y fiel. Toma lo que yo soy, toma todo de mí y haz lo que quieras tú para tu gloria. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas,
mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final. Mi alma, espíritu y cuerpo lo dedico a ti, solo para ti. Y ahora descanso en tu brazo eterno, me siento seguro en ti. A donde tú me guíes, yo te seguiré. A donde tú me lleves, allí estaré. Y lo que tú me digas, eso es lo que haré. Servirte es mi vida, oh Dios, permíteme llegar hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Él nos está guiando a la casa de nuestro Padre Celestial. Ele está nos guiando à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro, Y estamos preparándonos. onde fomos convidados e estamos nos preparando para assistir. Ya hemos dicho, Já dissemos, yo voy. eu vou. El yo nuevamente presente. O eu presente novamente. Te confirmo, Señor, Eu vou mi estar. asistencia Eu confirmo, Senhor, en la cena de las bodas del Cordero. a minha assistência, minha presença na ceia das bodas do Cordeiro. Porque cria a palavra profética, porque cria Que fue hablada as profecias que foram faladas para esse tempo final, sendo cumpridas, sendo materializadas, sendo vivificadas. en mi corazón, E eu as recebi em meu coração, no seu trono, el cual estás allí gobernando. no qual estás aí governando. As profecias Dejamos así que inmediatamente aproximam. con nosotros Assim vamos deixar a nuestro imediatamente preciado conosco hermano y amigo, ao nosso precioso irmão e el amigo, doctor William o doutor Santiago. William Souto Santiago. 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 Souto Santiago.